meus amores. Hoje, dia 15 de abril, quarta-feira, em português, nós estamos estudando numeral, certo? Hoje nós vamos realizar a correção daquela atividade que eu solicitei para vocês ontem, da página 58 e da página 59 do nosso livro de português, certo? Vamos relembrar o que é numeral. Numeral é uma palavra que indica quantidade ou ordem, tá certo? E ela pode ser classificada podem ser classificados como numerais cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos, ok? E nós também estudamos os numerais coletivos, eu até dei um exemplo, tá? Não tem no nosso livro, mas é bom sempre a gente aprender algo a mais, tá? Então, os números cardinais, eles expressam uma quantidade exata, tá bom? Os ordinais expressam uma ordem, tá? Os fracionários, eles expressam divisões ou frações. E os multiplicativos expressam multiplicação. Espero que vocês tenham refrescado a memória. Então, vamos lá começar a correção. Peguem o livro, tá? Para acompanhar essa correção, tá bom? Então, vamos lá. A nossa atividade, ela começa na questão 6, que diz o seguinte: releia uma frase do infográfico e compare com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos, certo? Aí nós temos a frase original e a frase reescrita. Na frase original está assim: a população atual é de 924,5 milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países, tá? E a frase reescrita: a população atual é de 924 milhões e 500 mil. E a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Na reescrita, os números foram escritos os números foram escritos por extenso, certo? Aí embaixo dessas frases tem um questionamento que diz assim: por que nesse caso, para representar a quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais? Explique sua resposta. E aí, o que vocês colocaram, gente? Então, lá na reescrita, o autor deu preferência pelos numerais, né? Pela escrita aí dos numerais. Mas, se vocês prestarem atenção, vão perceber que o uso dos numerais vai tornar o texto um pouco mais longo, certo? Então, a preferência do autor por algarismos é que os algarismos facilitam a leitura das informações, facilita a leitura das informações e torna o texto um pouco menos longo, certo? O texto vai ficar menor. Na 7ª questão, nós temos a seguinte informação aqui: relacione as cenas conforme a função dos numerais presente nos textos das falas. Aí nós temos a letra A, que vai indicar a quantidade, a letra B, que vai indicar a ordem em uma sequência, a letra C, que vai indicar a multiplicação, e a letra D, que vai indicar fração. Nós vamos usar essas letras dentro aí dos quadrinhos, né, para representar aí cada numeral, certo? De cada fala, o que eles estão querendo falar. Então, no primeiro quadrinho diz o seguinte: eu tenho 3 filhos e você? Aí, eu só tenho 2, o Pedro e o Marcelo. Então, os numerais que foram usados, quando ela falou, eu tenho 3 filhos e eu só tenho 2, certo? Então, a classificação desses numerais aí é indicar quantidade, tá? São cardinais, indicar quantidade, certo? No quadrinho do lado diz o seguinte: ah, então você é mãe do Marcelo? Aí ela responde: ele é o meu segundo filho. E aí, gente?
Quando ela falou assim, ele é o meu segundo filho, ela usou um numeral ordinal, certo? Então, o numeral ordinal indica ordem ou sequência, tá bom? Então, dentro desse quadrinho aí, nós vamos colocar a letra B. No primeiro quadrinho, a letra A. No segundo, a letra B, no quadrinho do lado. No próximo quadrinho, diz o seguinte: você tem muitos amigos? Aí o menino respondeu: eu tenho muitos bons amigos. A metade deles mora no meu bairro. E aí? Aí é um numeral fracionário, certo? Porque numeral fracionário indica fração ou uma divisão. Falou metade, tá certo? Então, aí dentro desse quadrinho nós vamos colocar a letra D. No próximo quadrinho diz o seguinte: e você fez muitos amigos nesta escola? Aí o menino responde: tem o dobro de amigos do que tinha na outra escola. O dobro, quando ele fala o dobro, é numeral multiplicativo, né? Multiplicar, está dando a ideia de uma multiplicação. Então, a gente vai colocar dentro desse quadrinho a letra C, que indica uma multiplicação, tá certo? No próximo quadrinho diz assim: no ano passado, nossa turma ficou em segundo lugar. Será que neste ano ficaremos em primeiro? Olha aí, quando falou em segundo, em primeiro, é um numeral ordinal, que está indicando ordem ou sequência, tá? Então, nós vamos colocar dentro desse quadrinho a letra B também. E no último quadrinho diz o seguinte: temos ainda 2 jogos pela frente. Um deles será na escola. Falou 2. 2 está representando aí quantidade, né? Tá dando a ideia de quantidade. Então, numeral cardinal. Isso mesmo, numeral cardinal, tá certo? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, tá, meus amores? Eu tenho certeza que vocês conseguiram acompanhar bem, tá? E que vocês acertaram todas as questões. Certeza que vocês são muito inteligentes. Eu quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo no vídeo para a tia saber se vocês estão acompanhando, tá bom? Beijo!